Fala pessoal, boa noite, tudo bem a todos? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência fantástica que o Senhor me concedeu esse mês, ao dizer umas 3 semanas atrás, no mês passado, de alcançar algumas pessoas para Jesus Cristo. Pois diz a palavra em Marcos 16, 15, 16 e Mateus 28, 19 e 20, fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e toda aquela criatura que crer e for batizado será salvo. Na igreja eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra e eu fiz um apelo, chamei aqueles que não tinham Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, e praticamente 2 pessoas veio à frente, uma jovem e uma senhora veio à frente, e ali elas receberam Jesus como Senhor e Salvador. E ao decorrer daquela semana, eu tive uma experiência com outro jovem, que eu vim conversar com ele também, e literalmente, quando nós estávamos no meio de um diálogo, e eu estava ministrando o evangelho para ele, e perguntei para ele o que impedia ele de ser batizado. Em Atos 8, quando o Espírito Santo ali do 26 ministra a Filipe pegar para certo lugar, e em certo caminho ele ia encontrar uma certa pessoa chamada Eunuco, literalmente um empregado dos reis daquele tempo. O Espírito Santo ministrou a Eunuco para que ele ministrasse o evangelho, o Filipe, para que ele ministrasse o evangelho ao Eunuco. E quando ele ministrou o evangelho ao Eunuco, o Eunuco perguntou: do que me impede de ser batizado? O Eunuco fez essa pergunta a Filipe, que estava ministrando o evangelho para ele. E eu fiz essa pergunta a esse jovem, que eu estava ministrando o evangelho: do que te impede de ser batizado? Ele falou para mim: eu preciso estar pronto. É impossível a gente estar pronto sem o Espírito Santo. Em João 3, Jesus fala que aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Em Gálatas 5,19 relata os frutos da carne e o 5,22 relata os frutos do Espírito. Os frutos da carne são lascívia, feitiçaria, inimizade, porfia, bebedice, glutonaria, feitiçaria, maledicência, prostituição, idolatria. E ali relata apsos, que são o fruto do desejo da carne. Enquanto Gálatas 5,22 diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, amabilidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, tempereza, fé, esperança e amor. O fruto do Espírito, começando com o amor, nos deixa bem claro que a presença de Deus, como Jesus falou que Deus é bom e Deus é amor, essa questão que se manifesta em nossas vidas através do Espírito Santo. Jesus falou em João 14: não vos deixei órfão, é necessário que eu vá para o Pai, para que o Consolador venha habitar em vocês. Em João 14, 26, ele fala assim: ele vos fará saber todas as coisas, fará lembrar todas as coisas. Quando ele fala em João 3 com Nicodemos que é necessário nascer de novo, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é do Espírito, e os que são nascidos do Espírito são guiados pelo Espírito, não sabe de onde vem nem para onde vai. A importância de receber o batismo e a importância de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como diz a palavra em Romanos 10, se confessar com a tua boca e crer em teu coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, será salvo, pois com a boca se faz a confissão e com o coração se crê para a salvação. Então é literalmente necessário receber Cristo e ser batizado. E ali eu, conversando com aquele jovem, o Christian, perguntei para ele: o que te impede de ser batizado? E ele quis me dizer que ele precisaria estar pronto. Muitos de nós, muitas das vezes, buscamos achar que temos que estar pronto, mas nós não temos que estar pronto. Mateus 28, 11, 28, Jesus fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Então Jesus, ele quer que você venha a ele e entregue a ele a sua vida. Literalmente, João 3, 16 e 17 fala assim: que Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E no 17 fala assim: a luz veio ao mundo, não para julgar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Jesus, ele não veio para julgar nós, ele veio para nos salvar. Haverá um tempo que ele voltará para julgar as nações. Diz a palavra que ele separará o trigo do joio, separará as ovelhas dos bodes,
vai haver uma separação, sim, mas aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. A palavra diz que todo aquele que meu Pai trouxer a mim, eu jamais lançarei fora. E nesse dia ali que eu ministrei essa palavra, aquelas pessoas aceitaram o evangelho em seu coração, e hoje tivemos esse privilégio de estar ali batizando junto com meu cunhado Jonathan, Emanuel, pastora Karina, com a minha esposa Evelyn, né? Vários membros ali da comunidade tendo esse privilégio de celebrar junto com aqueles irmãos o batismo. Não tem coisa melhor na nossa vida. Pois a palavra do Senhor diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. O evangelho que nós pregamos da salvação é junto com o batismo que João veio batizando, o batismo do arrependimento. A palavra diz assim: filhinhos, essas coisas os escrevo para que não pequeis, mas se pecar, sabeis que tem advogado junto ao Pai. Quando nós confessamos os nossos pecados, recebemos Cristo como Senhor e Salvador, nós obtemos um grande advogado diante de um grande juiz, que um dia há de parar diante de nós nesse grande tribunal, e nós vamos ter que prestar conta. Eu não consigo levar o meu fardo, por isso que eu entreguei a Jesus. A palavra diz que Jesus na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados. A palavra diz que na cruz ele levou sobre ele as nossas enfermidades, e o castigo que um dia nos tirava a paz, ele tomou sobre ele. As pisaduras, aquelas correadas que ele tomou, as 39 correadas que ele tomou nas costas, foi por mim e foi por você. O sangue que ele derramou foi por mim e foi por você. Porque nós não conseguiríamos pagar esse preço jamais. O preço do erro lá do Éden, quando Deus falou: hoje levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O Filho de Deus, aquele que João escreve no começo de João 1, ele fala assim: no princípio é a palavra, e a palavra estava lá no Éden com Deus, e a palavra é Deus, o nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, com sua excelência e glória, ministrou os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, dentro outros livros, como 66 livros da palavra, da Bíblia, para que nós venhamos ao conhecimento da verdade. Em João 8,32 ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. No 36 ele completa e fala: pois aquele que o Filho do Homem libertar, será liberto. Eu quero deixar essa mensagem para você nesse dia. Passamos sexta, sábado e domingo, vigília, oração. Hoje ministramos ali naquele lugar ali no batismo. Tivemos uma comunhão, como a palavra diz no Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos estejam em união. Ali o Senhor derrama bênção e vida, ali o Senhor ministrou sobre as nossas vidas. Foi um dia maravilhoso. E eu quero compartilhar com vocês esse testemunho desse lindo dia e com essa palavra de vida. Que ela venha encontrar em teu coração um lugar fértil e que ela venha dar fruto para a honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Que o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja invadindo os vossos corações. Que a vossa família prospere em Cristo Jesus e venha conhecer o amor de Deus Pai através do Filho. Graça e paz.